vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, presentes nesta Assembleia Litúrgica, e também você que nos acompanha pelas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Graças. Hoje, a liturgia da palavra nos mostra o profeta Jeremias, um tanto quanto assim desanimado, sentindo assim desolado em seu profetismo, vendo que a palavra de Deus está exigindo muito da sua vida de profeta. E ao mesmo tempo que ele percebe isto na palavra, ele acaba não desistindo, porque o Senhor Deus o seduziu. Nós também, enquanto batizados, e assim sacerdotes, profetas e reis, nós recebemos em nosso batismo, veja só que nós também devemos profetizar. Mesmo que esta palavra de Deus seja exigente em nossa vida. Mesmo que ela seja exigente, é preciso profetizar sempre. Deixar acima de qualquer coisa o Senhor Deus nos seduzir. Deixar Ele nos seduzir com o nosso coração aberto à sua graça, à sua misericórdia. E assim buscar nele sabedoria para continuar o nosso profetismo, mesmo sabendo que isso não é simples. Às vezes, hoje, algumas pessoas buscam uma religião light, um cristianismo light, que não passe pela cruz, que não há sofrimento. Não existe esta vida cristã. Porque quando nós profetizamos, quando anunciamos o Cristo, queremos viver o Evangelho, exige de nós uma transformação humana a partir da fé, para vivermos bem a nossa vida batismal.
E assim nós podemos rezar este salmo em nossa vida para vivermos bem o profetismo e jamais desistir. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. Ou seja, o bom cristão, aquele que é capaz de ver o batismo e profetizar sempre, é capaz de rezar. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. E é assim que Paulo, ao fazer a sua experiência com Jesus Cristo, ele nos mostra em sua carta aos Romanos, e assim mostra a nós que nós não podemos conformar com o mundo, mas enquanto cristãos nós devemos transformar o mundo para que ele seja melhor, mais fraterno e que entre nós haja um verdadeiro amor cristão. Que não fiquemos falando só do amor, mas antes de qualquer coisa, possamos nós viver este amor que Paulo fala em sua carta. E se nós falamos de amor em nossa vida cristã, também falamos de renúncia. Para amar de maneira verdadeira implica muitas vezes situações de sofrimento e também renúncia. E é assim que Jesus hoje nos dá uma catequese a respeito da renúncia, a respeito de nós servirmos Ele em nosso segmento enquanto batizados. E assim Ele vai dizer: quem quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga. Ele também vai falar que Ele ia para Jerusalém e ia sofrer muito. Ou seja, aquela dimensão de sofrimento que Jesus passou por causa da sua vida, da sua missão, nós também não raras vezes passamos. Mas devemos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Quando falamos que nós devemos renunciar a nós mesmos, tomar a cruz, seguir Jesus, perder a nossa vida por causa dele e assim ganharmos de maneira verdadeira a vida, estamos falando que o cristão deve ter baixa estima, não pode ser uma pessoa feliz para que ele seja um cristão? Não é isso que se trata o Evangelho. O Evangelho fala que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em Deus e vem de Deus. Por isso, de nada adianta nós colocarmos a nossa confiança em nossos bens passageiros, poder, riquezas e outras coisas mais. É esta renúncia que Jesus está falando. É claro que nós sabemos que aqui neste mundo nós podemos usar dos bens passageiros para alcançarmos os bens eternos. Nós até rezamos isto na oração da igreja. Através dos bens que passam, buscar aqueles que não passam. Mas é através dessa renúncia que nós vamos fazendo a vontade de Deus. Por isso, busquemos a nossa alegria em Cristo, que é importante para nós. Nossa verdadeira alegria está em Cristo. A nossa verdadeira alegria está em Deus. O restante são coisas passageiras. Se nós queremos dar sentido para a nossa vida, nós devemos ter coragem de perder em nós os nossos egoísmos, individualismo, a nossa vontade de poder, de riqueza, para servirmos a Deus de maneira verdadeira. E quem pensa o contrário, tem o pensamento de Satanás. Foi o que Jesus disse para Pedro. Quando Pedro falou
que isso não poderia acontecer, o que Jesus fala para ele? Para longe de mim, Satanás, tu não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Por isso aprendamos este ensinamento de Jesus, que é necessário nós renunciarmos a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Mas lembremos também que renúncia não implica baixa estima, querer buscar a tristeza. Não, a nossa alegria está em Deus. A nossa autoestima deve também ser vivenciada a partir da fé, da nossa vida eclesial, da nossa vida eucarística. Busquemos então a nossa alegria, a nossa autoestima em Deus, principalmente neste tempo de pandemia, um tempo tão controverso que nenhum de nós estava preparado para esta situação. Mas nós colocarmos a nossa confiança em Deus, somar as nossas forças de maneira cristã, vivendo a nossa fraternidade, nós iremos tirar lições boas. E assim, Deus vai avaliar a nossa conduta em tempos de pandemia. Por isso que a nossa conduta não seja uma conduta qualquer, mas uma conduta autenticamente cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que nos acompanha e que também está nesta Assembleia Litúrgica, faça a sua oração pessoal.